Oi, pessoal. Esse vídeo vai ser um pouco mais sério, porque tem algumas coisas, sabe, que aconteceram nesse meio tempo que eu parei de postar, que foram um pouco chocantes, né? E não quero que vocês briguem, que façam um montão de coisa, mas, ok? Porque já vai ficar fora dos meus alcances e fora do alcance da escola, que eles não podem me impedir de tirar esse vídeo do ar. O que que aconteceu? Nesse meio tempo que eu parei de postar um pouco, né? Só que vou postar aqui vídeo, né? Que não é um exposed, né? Eu vou colocar como exposed, mas tudo bem. Mas, sabe, não sei explicar, mas eu só vou contar o que aconteceu nesse meio tempo e o que que fizeram. No começo do ano, na minha escola, tinha uma garota chamada. Eu não vou falar o nome dela, mas vai aparecer no áudio. Mas eu vou falar o codinome dela vai ser Batata. Brincadeira, batata não, porque tem uma youtuber que já tem batata. Vai ser Tomate, o nome dela. Então, o Tomate, né, que é ela, só pra não me referir, sabe? Eu comecei a ser amiga dessa Tomate, né, porque ela tava meio sozinha, eu resolvi dar uma chance, de bom. Mas eu percebi alguns hábitos estranhos, né, que ela começou a ter. Então, ela começou a se afastar de mim, a ser grossa. E, tipo, eu só fiquei um dia com os meus dois amigos, né? Eu tinha feito alguns amigos, que eu não tinha caído com ninguém. Nisso que eu fiz alguns amigos, eu não sei o que aconteceu, eu acho que ela ficou com ciúmes e começou a, sabe, a querer, não sei. Aí chegou um dia que ela falou assim: quero parar de ser sua amiga. Bem de boa. Eu aceitei, não tem problema. Só que daí ela começou a falar mal de mim pelas costas, e aí que começa. Que quando ela começou a falar mal de mim pelas costas, eu fiquei um pouco triste. Mas daí tudo bem, eu deixei passar, eu sei que ela ia parar. Mas daí ela começou a descontar na minha cara. Aí que eu fiquei um pouco bravo. Depois que ela começou a jogar na minha cara mesmo, ela simplesmente endoidou, pegou a minha garrafinha de metal da Nespresso e tacou. Tipo, foi muito grande a queda. Ela sobreviveu, só que daí incrivelmente ela desapareceu, sabia? Não sei como. Ela simplesmente desapareceu um dia depois. Mas, né, na vida que segue, eu fiquei triste. Nisso, né, depois disso, a nossa coordenadora falou com a gente, falou pra gente parar. Eu não tinha feito nada até aí. Tudo bem. Aí depois que ela começou a pegar um pouco, sabe, errado. Que ela começou a me xingar, começou a falar umas coisas feias. E aí começou. Até que chegou um dia que eu tenho muitos amigos e amigas lá na minha escola. Até que chegou um dia que eu tava com uma amiga minha, que era amiga dela também. E ela falou: quero parar de ser sua amiga porque você é amiga do Gustavo. Daí minha amiga me contou, daí eu fiquei: oi? Ela parou de ser sua amiga porque você é minha amiga? Tipo, ela falava mal de mim muito pra ela. E ela falava dela pra mim. Ela falou, tipo, chegou um dia que ela tentou nos afastar, né? Ela falou que eu chamei ela de chato e que ela me chamou de chato. Eu não acreditei, né? Também não, cara. Até que chegou esse dia que ela parou de ser amiga dela. Tudo mudou. Tipo, tudo mesmo. Aí, depois disso, eu não, gente, desculpa, mas eu consegui, né, uma gravação do que ela falou e do que a gente falou, né? É só pra avisar, são 13 minutos de puras e puras mentiras e de histórias. Mas eu só vou contextualizar. Tem duas coordenadoras, né? São duas coordenadoras aqui no quinto ano, lá no quinto ano. E tem quatro pessoas envolvidas. Muitas, na verdade. Mas tem, uma delas é a Lívia, a Isabela, a Elizabeth, a Alice, a Sofia e a Manuela. E eu. E a Tomate, que é a Beatriz. Gente, eu não quero que vocês falem nada. Mas ela é a Tomate. E vocês não vão querer ouvir o que ela falou simplesmente. Nem eu gostaria de ter ouvido, né? Tem duas gravações, porque se eu perder a primeira, eu tenho a segunda, né? Que é essa daqui.
eu vou colocar aqui, ó, pra vocês ouvirem. Desculpa se o áudio ficar meio ruim, gente. Eu acho que o mal. Cara da tia. Mais ou menos eu já tô sabendo, né, Lívia? É que ela falou o nome de tanta gente, falou assim, olha, vamos deixar para conversar, porque eles foram ir pra aula agora de ler. Eu falei, vamos deixar pra gente conversar? Quando vocês subirem, pode ser na minha sala? Falou, pode. Foi? Eu já estava aguardando. Ah, tá. Não sabia que eram tantos, né, envolvidos, mas eu já estava aguardando. Que isso daí não são nem o que tá envolvido, tá, tia? Porque tem mais Gustavo nem passado. fica. Tia, tá quase metade da sala, mais ou menos. Mas um pouquinho Mas o que aconteceu? Mas vocês não acham que é feio isso? Vocês trazerem isso? Não, não. Espera um pouquinho. Vocês trazerem isso como se fosse um troféu. E eu realmente, eu acho que assim, trazer uma coisa que vocês não conseguiram resolver entre vocês, pra mim não é legal. Eu acho que tudo que acontece tem que ser resolvido entre vocês. Se foi uma falta de respeito, se foi um mal-entendido, tudo a gente conversando a gente consegue resolver entender. Tudo bem, não conseguiram, é o que a gente orienta. Venha que a gente vai ajudar vocês a resolver. Mas não achar assim, sabe, que é engraçado. Não é? Porque não é. Vamos lá. Aí, Eu? o que aconteceu? Começou na aula. Começou na aula de educação física. Quando? Hoje. No começo. Hoje Gente, de é manhã. primeira aula nossa. Tá bom. Só que a gente tava jogando queimada e a Bia tava sentada num banco porque eu não sei, ela não Eu gosta também de... torço Aí, quando eu cheguei, o assunto parou que elas estavam conversando. E eu Você fui e a pra- Giovana estavam sentados, né? Sim, eu e a Giovana e a Isabela E a e Isabela. a E aí, eu fui lá perguntar o que estava acontecendo. Ela só apontou pra mim e falou que a culpa... A Bia que falou. Apontou pra mim falando que a culpa era toda minha. O Ah, do que, calma. Bia? Eu falei assim. Não, calma. A Lívia perguntou assim: o que aconteceu? Eu tava conversando com a Giovana, porque até pra Giovana doendo. Aí, Giovana e Isabela, conversando com as duas. Aí a Lívia chegou perguntando assim: o que aconteceu? Eu falei assim: não, nada. Ela insistiu, aí eu falei assim: bom, pelo que eu entendi, a culpa é toda sua. Banheiro, por favor, Lucas. Obrigada, viu? Passa pra aqui. Não, só a perna. E aí? Aí, ela falou isso. Aí eu falei, eu não fiz nada até agora. Aí ela falou que alguém tava brava comigo. Aí eu fiquei perguntando se tava sentada ou se tava no jogo. Ela tava sentada no jogo. Aí eu falei, a Alice, a Marina, não sei. Ela falou, não é ela. Eu falei, é a Elizabeth, a Alice? Ela me respondeu que sim. Que era a Elizabeth e a Alice. Tá. Aí eu fui perguntar que a Elizabeth, se ela tava brava comigo, se eu tinha feito alguma coisa com ela. Aí o que a Elizabeth me falou? Não tô brava com você. Só que não foi isso que a Bia me falou. Aí eu perguntei pra Alice. A Alice já veio falar, não, eu não falei nada de você. Aí começou essa história. Na saída, Começou uma fofocaiada, né? Isso é uma fofoca. Mas fofoca. as confusões vêm exatamente daí, de fofoca. Não aconteceu, inventa, não sei por que vocês têm esse tipo de atitude. Quer dizer, ela não deveria jamais ter falado para você, foi a Elizabeth e a Alice. É que eu falei que eu falei que elas Espera um pouquinho, deixa eu ver a Alice, calma. só um minutinho. Aí ela veio perguntar pra mim. Aí eu não tinha falado nada pra ela. Você é muito linda, eu não viu? tinha falado nada da Lívia pra ninguém. Aí a única coisa que eu falei que eu falei no Cochichou. vídeo da Bia é que a minha amiga, que eu não sei o que, aconteceu um negócio com ela e aí eu tava falando pra ela. Aí Quem é amiga? E não tinha nada, não ela é era do Lívia. terceiro ano, que ela não é, ela é do terceiro ano. ela tá falando isso mesmo. E aí, do nada aconteceu isso aí. Aí a Bia Mas por que ó, que não, você eu tinha que inventou? falar isso. Mas, tia, eu Uma não coisa. inventei. Tia, olha, a Lívia falou, eu falei assim, a culpa de acordo com o que eu entendi, a culpa é toda sua. Não falei isso, não. Você Eu veio falei pra mim e assim, falou, a culpa é toda sua, a sua. culpa é toda sua. Aí a Lívia perguntou por quê, aí eu falei que, pelo que, vocês não viram no TikTok também?
Não. Eu falei que aquelas duas estavam chateadas com você. Mas a gente elas não estavam bravas. disse nada Elas estavam com as ela. duas A bravas. gente não disse nada sobre isso com ela. Você Mas vocês achou que falaram? elas Disse sim. estavam Vocês chateadas? falaram? Alice, Estavam disse chateadas? sim. Disse Ah, sim. mais ou menos. Eu Mais só ou disse- menos não. Falou ou falou? A gente fala assim. Às vezes, eu fico chateada com umas coisas que a Lívia fala, mas depois eu já perdoei ela, mas isso faz muito tempo, tia. Mas então você falou. Mas Ela não tá foi falando nada certo. de hoje. Não É, não foi nada. Mas você hoje falou? surgiu esse comentário, pelo que eu tô entendendo. Não é Só isso? que tinha também, um pouquinho antes, tipo, em junho, um pouquinho antes de junho, a Lívia já tinha me falado uma. Gente, ela precisa resolver hoje. Quem faz junho Ela falou tem que que já ser queria- resolvido em Eu junho. nunca falei isso. Ela me falou que já não queria mais muito ser amiga delas duas. Eu falei que. Não, eu falei assim. Aí eu falei assim. Beatriz não disse isso, não. Ela disse assim pra Elizabeth, Ó, mas calma, Não, eu vou Jesus, explicar. eu vou Vou explicar. Ela, a Beatriz disse assim, a Lívia tá cansada de vocês duas. Oi, gente, tudo bem? A minha bateria do computador tá quase acabando, então eu vou ter que desligar o microfone, aí vocês ouvem, daí eu tiro o fone também, aí vocês ouvem, pode ser? Desculpa aí o que é esse problema, que já volto. Eu só vou configurar aqui, gente. Oi, gente, voltei. Desculpa por ter que... gente, e se não pegar, depois eu coloco... Eu vou revisar, né? Aí depois, no final do vídeo, fiquem atentos que eu vou recolocar o áudio, tá? Ah, você me disse isso. Não disse não. Nossa, gente. Bom, gente, é assim. Sabe Gente, bugou. Pera, desculpa, gente. Dá licença um pouquinho, vamos por ordem disso daqui. É sempre assim, quando vocês vêm trazer um carro, preciso conversar com você. Tá? Posso falar? Pode. Só que aí a gente fica nesse impasse. Um fala uma coisa, o outro fala outra, e a gente não chega num acordo. Pelo que eu estou entendendo, acho que todo mundo está errado aqui. Porque essa coisa de não chegar direto na pessoa, se eu tenho algum problema com você, eu vou chegar e falar, poxa, Bia, eu não gostei disso que você fez por mim. Não falar para a Lívia e a Lívia chegar e falar para você, ai, a Ana falou para mim que você fez um negócio que ela não gostou. Porque aí vai mudando o assunto. Isso vai gerando fofoca, desentendimento entre vocês. Você vê, você falou uma coisa, ela falou isso, ela falou, não, eu não falei isso. Aí ela falou, não, mas a Lívia falou isso. Ah, eu não falei isso. A gente não vai chegar. Então, gente, é assim. Aconteceu alguma coisa, a gente tem que conversar com a pessoa. Não sei envolver todo mundo. Vem cá, Lívia, ó, você falou isso que eu não gostei. Tá acontecendo alguma coisa? E vocês vão resolver que vai ser importante. Não é uma passar para outra, para outra. Gente, parou de novo, desculpa, gente. Eu vou... Gente, não tá voltando, depois eu coloco lá, tá? Mas essa é a questão, né? Vou recolocar aqui o fone. Desculpa, gente, que não deu, porque deu problema do áudio. E ficou errado o áudio. Mas daí, nessa questão, eu deixo depois pra vocês ouvirem. O pior, gente, é que não tá carregando. Mas vai carregar. Mas assim, nisso que aconteceu, eu fiquei bem abalado porque ainda, infelizmente, não chegou na parte. Mas ela me chamou de falso. E ela chamou meus amigos e minhas amigas inteiros de falsos. Começou a falar coisas, né? Mas tudo bem. Mas depois que o assunto ficou sério. Porque eu nem posso falar aqui em público. Mas ela começou a ficar falando umas coisas meio, sabe? Que eu não curti muito. Que ela começou a ficar falando, gente, algumas coisas bem terríveis de mim pra
a Lívia, né, pra Lívia, que é uma das pessoas que estão na história. Mas foi esse o vídeo, gente. Eu não consegui terminar ele inteiro. Eu pretendo continuar ele, sim. Eu ainda vou trazer muitas outras novidades. Se vocês quiserem, eu coloco. Eu posso falar tudo de que ela já fez. Mas isso daqui não é pra prejudicar ela. É só eu estou fazendo isso aqui pra conscientizar vocês. E é um exposed, sim, gente. Desculpa, mas é um exposed. E se ela não gostou, não é minha culpa. Não está mais em minhas mãos. Ok? Então, assim, a escola não pode me proibir de postar esse vídeo. A escola não pode me proibir de apagar esse vídeo. E é isso. Se ela tentar me atacar, eu trago mais algumas novidades. E tanto que ela jogou um bolo na minha cara. Sabe aqueles bolinhos da Ana Maria? Então, ela jogou na minha cara. Olha que eu nem contei isso pra coordenadora. Mas daí aqui embaixo, sabe, nos comentários, comentem o que vocês acham sobre essa história. Sobre quem tá certo, quem acha que aconteceu, quem quer saber mais da história. Vou deixar uma enquete. E rumo aos 200, né? Porque a gente tá precisando. Brincadeira. Um grande abraço aí pra vocês. Uma ótima semana. E que todos vocês. Eu acho que o Raul. Cara da tia. Mais ou menos eu já tô sabendo, Ah, tá? né, Lívia? É que ela falou o nome de tanta gente, falou assim, olha, vamos deixar para conversar, porque eles foram ir pra aula agora de ler. Eu falei, vamos deixar pra gente conversar? Quando vocês subirem, pode ser na minha sala? Falou, pode. Foi? Eu já estava aguardando. Ah, tá. Não sabia que eram tantos, né, envolvidos, mas eu já estava aguardando. Que isso daí não são nem o que tá envolvido, tá, tia? Porque tem mais Gustavo nem passado. fica. Tia, tá quase metade da sala, mais ou menos. Mas um pouquinho Mas o que mais. aconteceu? Mas vocês não acham que é feio isso? Vocês trazerem isso? Calma um pouquinho. Vocês trazerem isso como se fosse um troféu. E eu realmente, eu acho que assim, trazer uma coisa que vocês não conseguiram resolver entre vocês, pra mim não é legal. Eu acho que tudo que acontece tem que ser resolvido entre vocês. Se foi uma falta de respeito, se foi um mal-entendido, tudo a gente conversando a gente consegue resolver entender. Tudo bem, não conseguiram, é o que a gente orienta. Venha que a gente vai ajudar vocês a resolver. Mas não achar assim, sabe, que é engraçado. Não é? Porque não é. Vamos lá. Vai. Eu? O que aconteceu? Começou na aula de educação física. Quando? Hoje, no começo. Hoje de manhã. General, nós Tá bom. Só que a gente tava jogando queimada e a Bia tava sentada num banco porque eu não sei, ela não tá também Aí, quando eu cheguei, o assunto parou que elas estavam conversando. E eu Você e a Giovana estavam sentados, né? Sim, eu e a Giovana e a Isabela e a Isabela. E aí, eu fui lá perguntar o que estava acontecendo. Ela só apontou pra mim e falou que a culpa... A Bia que falou. Apontou pra mim falando que a culpa era toda minha. O Ah, que, calma. Bia? Eu falei assim. Não, calma. A Lívia perguntou assim: o que aconteceu? Eu tava conversando com a Giovana, porque até pra doendo. Aí, Giovana e Isabela, conversando com as duas. Aí a Lívia chegou perguntando assim: o que aconteceu? Eu falei assim: não, nada. Ela insistiu, aí eu falei assim: bom, pelo que eu entendi, a culpa é toda sua. Banheiro, por favor, Lucas. Obrigada, viu? Passa pra aqui. Não, só a perna. E aí? Aí, ela falou isso. Aí eu falei, eu não fiz nada até agora. Aí ela falou que alguém tava brava comigo. Aí eu fiquei perguntando se tava sentada ou se tava no jogo. Ela tava sentada no jogo. Aí eu falei, a Alice, a Marina, não sei. Ela falou, não é ela. Eu falei, Elizabeth, a Alice? Ela me respondeu que sim. Que era a Elizabeth e a Alice. Tá. Aí eu fui perguntar que a Elizabeth, se ela tava brava comigo, se eu tinha feito alguma coisa com ela. Aí o que a Elizabeth me falou? Não tô brava com você. Só que não foi isso que a Bia me falou.
Aí eu perguntei pra Alice. A Alice já veio falar, não, eu não falei nada de você. Aí começou essa história. Na saída, Começou uma fofocaiada, né? Isso é uma fofoca. fofoca. Mas as confusões vêm exatamente daí, de fofoca. Não aconteceu, inventa, não sei por que vocês têm esse tipo de atitude. Quer dizer, ela não deveria jamais ter falado para você, foi a Elizabeth e a Alice. É que eu falei que Porque eu tava na educação física. eu falei que elas duas Espera um pouquinho, deixa eu ver a Alice, calma, só um Eu tava na minutinho. educação física. Aí ela veio perguntar pra mim. Aí eu não tinha falado nada pra ela. Você é muito linda, eu não viu? tinha falado nada da Lívia pra ninguém. Aí a única coisa que eu falei que eu falei no vídeo da Bia é que a minha amiga, que eu não sei o que, aconteceu um negócio com ela e aí eu tava falando pra ela. Aí Quem é amiga? E não tinha nada, não ela é era do Lívia. terceiro ano, que ela não é, ela é do terceiro ano. Ela tá falando isso mesmo. E aí, do nada aconteceu isso aí. aí a Mas Beatriz por que falou, que não, você eu tinha que inventou? falar isso. Mas, tia, eu Uma não coisa. inventei. Tia, olha, a Lívia falou, eu falei assim, a culpa de acordo com o que eu entendi, a culpa é toda sua. Não, não falei isso, não. Você Eu veio falei pra mim e assim, falou, a culpa é toda sua, sua. a culpa é toda sua. Aí a Lívia perguntou por quê, aí eu falei que, pelo que, vocês não viram no TikTok também? Não, Eu falei que elas duas estavam chateadas com você, mas a já gente estavam não bravas. disse nada Elas estavam com as ela. duas A bravas. gente não disse nada sobre isso com ela. Você Vocês achou que falaram? elas Disse sim. estavam Vocês chateadas? falaram? Alice, Estavam disse chateadas? sim. Disse Ah, sim. mais ou menos. Eu Mais só ou disse- menos não. Falou, não falou. A Não gente existe fala relações. às vezes eu fico chateada com umas coisas que a Lívia fala, mas depois eu já perdoei ela, mas isso faz muito tempo, tia. Mas então você falou. Mas Ela não tá foi falando nada certo. de hoje. Não Só foi que nada. Mas Você hoje falou? surgiu esse comentário, pelo que eu tô entendendo. Não é Só isso? que tinha também, um pouquinho antes, tipo, em junho, um pouquinho antes de junho, a Lívia já tinha me falado uma. Gente, ela precisa resolver hoje. Quem fala junho Ela falou tem que que já não ser queria. resolvido em Eu nunca junho. falei isso. Ela me falou que já não queria mais muito ser amiga delas duas. Eu falei que. Não, Eu falei assim. Aí eu falei assim. Beatriz não disse isso, não. Ela disse assim pra Elizabeth, ó, mas calma, Pelo eu vou amor de Deus, explicar. amada. Vou explicar. A Beatriz disse assim, ó, a Lívia tá cansada de vocês duas. A Lívia disse isso. Ah, você me disse isso. Não disse não. Nossa, gente. Bom, gente, é assim. já Sabe o que tinha acontece? sido Não. Dá licença um pouquinho, vamos por ordem disso daqui. É sempre assim. Quando vocês vêm trazer um carro, preciso conversar com você. Tá? Posso ir lá? Pode. Só que aí a gente fica nesse impasse. Um fala uma coisa, o outro fala outra, e a gente não chega num acordo. Pelo que eu estou entendendo, acho que todo mundo está errado aqui. Porque essa coisa de não chegar direto na pessoa, se eu tenho algum problema com você, Bia, eu vou chegar e falar, poxa, Bia, eu não gostei disso que você fez por mim. Não eu falar para a Lívia e a Lívia chegar e falar para você, ai, a Ana falou para mim que você fez um negócio que ela não gostou. Porque aí vai mudando o assunto. Isso vai gerando. Aumenta um ponto. Isso vai gerando fofoca, desentendimento entre vocês. Você vê, você falou uma coisa, ela falou isso, ela falou, não, eu não falei isso. Aí ela falou, não, mas a Lívia falou isso. Aí eu não falei isso. A gente não vai chegar. Então, gente, é assim. Aconteceu alguma coisa, a gente tem que conversar com a pessoa. Não sei envolver todo mundo. Vem cá, Lívia, ó, você falou isso que eu não gostei. Tá acontecendo alguma coisa? E vocês vão resolver esclarecer e pode continuar. Não é uma passar pra outra, que vai dar fofoca. Fala, Alice. Tia, na hora de brincar, Eu fiquei eu sabendo até que ela não escrevi, A gente, olha, eu não entendo. Na aula de make, escreveu um e-mail. Maker não. No Maker não, no T. Aí eu escrevi um e-mail pedindo desculpas pra ela. Pra quem? Pra Alice? É, não. Pra Lívia? Mas não muda de verdade, só o som. Sim, sim. Tava. Eu vou falar. Aí, na hora da saída, a Giovana veio me falar que a Elizabeth estava falando que eu tava ignorando ela. Aí eu falei, não tô ignorando ela, mas tá tudo bem. Só que aí aconteceu esse assunto, só que eu não tava nem tão brava, porque elas estavam bravas comigo, porque eu queria entender, mas não tava brava comigo. É que eu fiquei chateada com a Beatriz, porque ela realmente, como eu te falei no recreio, ela não deixa, parece que não, eu ter amigos. Que entrou a história. O Gustavo é um falso. Por quê? O Gustavo é um falso. Porque ela falou de Porque mim quando pra ela- Isabela a- também. A tia Ana acreditou. Ela falou, deve estar com a Isa. O que eu falei? Ela não tá mais amiga da Isa. Por quê? Porque eles estavam Então, andando que a com gente o tem que deixar a Gustavo. Beatriz. Eu falei, ela não tá por aqui, ela Não, tá lá com a Isa. Com a porque nós Isa. vamos lá. É. Aí eu falei, não, ela não deve estar com a Isa porque elas pararam de ser amigas.
Aí a tia Ana perguntou por quê. E eu falei, foi por causa que a Beatriz não gosta do Gustavo e por causa que ela tava ficando com o Gustavo, ela Quem que não gosta? É a Isa que não gosta. Não, a Isa A sim, Beatriz não gosta do Gustavo e ele tava ficando com a Isa, E é aí, isso? quando eu comecei a falar com o Gustavo, porque aconteceu um negócio, aí tava falando com ele, de boa, aí eu tava falando, eu sempre falo com o Gebrini, com o Léo, com o João, com a Manu, com a Sofia, com o Gustavo, sempre falo com esses porque eles são meus amigos e eu quero me enturmar com a turma da manhã. E aí ela veio e me falou que a turma da Manuela é falsa, que a turma do Gebrini é falsa, o Gustavo Quem é falou um isso? falso, Beatriz, falando que era um falso, que era pra eu, que era pra eu confiar nela, que não era pra eu ter esses tipos de amizade, porque eu tava ficando grossa, eu tava ficando brava. Eu tô desligada, era só porque eu não posso falar, eu também tô. Nossa, mas tava abafado mesmo. Tava babando. Então, gente, é assim, a gente vai conversar até amanhã e cada um vai contar uma história, cada um vai contar uma situação, cada um vai contar uma coisa, em cima do que o outro falar. Então é assim, no meu ponto de vista, tá? Eu vou dar o meu ponto de vista. Não, eu tô falando agora. No meu ponto de vista, eu não sei se a tia Rosana vai concordar, pra mim tá tudo errado. A gente não pode falar mal do outro, isso gera fofocas. Eu tenho alguma diferença. Se eu acho que você é falso, eu vou falar com você, Beatriz. E não tem amizade com ela, não fica claro porque ela é falsa. Isso é fofoca. Eu tenho que falar com as pessoas de frente. Se eu não puder sustentar aquilo que eu falo, que às vezes não é tão verdadeiro, eu não falo. Porque isso acaba dando confusão no mal entendido. Ô tia, tá, eu vou explicar. Eu era amiga da Isabela. Só que, tipo, toda vez que eu ia falar com ela, por exemplo, o Gustavo chegava e não deixava eu falar com ela. Aí eu falei, cara, se você for ficar com ele, não vai ser sua amiga. Aí tudo bem, tia, porque não tia, tem calma. propriedade de ninguém. Tia, mas calma, desculpa, porque eu sei que posso estar sendo ignorante, mas eu não aguento mais ele. Tia, desculpa, eu posso estar sendo totalmente grossa, pode dar pra minha mãe, mas eu não suporto mais ele. Por quê? Tia, sinto muito. Tia, ele é muito chato. Tia, Já disse em que desculpa. sentido? Tia, ele fica... O que ele faz que você acha que acha que ele é considera ele chato? muito Tia, chato? tipo, o canal de um youtuber, ele foi apagado. Tá todo mundo falando disso. Aí hoje, o Cáspio. Aí hoje eu cheguei e falei, gente, vocês viram que o Gustavo chegou? Falou assim, sim, a gente viu. Não tinha nem terminado de falar, tia. E ele sempre faz É isso. porque ela tinha falado, Você se tia. intromete antes da pessoa terminar de falar, né? Eu já vi você fazendo isso. Isso ela tem razão. Eu já vi. A pessoa fala alguma coisa, já vi tudo que você quer saber na frente de todo mundo. Não pode. Então a gente tem que esperar, dar oportunidade para cada um. Você vê aqui, a gente quer falar? Ai, quer falar? Não, calma, agora sou eu que estou falando, porque senão a gente não entende nada. E a gente tem que respeitar. Mas o que não pode Desculpa, é tá você bem, falar que a turma é falsa. Tia, mas, ó, Ela tem que ter oportunidade. Você tem que deixar ela, porque assim, ela quer ter amizade com as outras crianças. Não, ninguém é dono Ela de tem que ter essa ninguém, gente. oportunidade. Eu não posso proibir você de ter amizade com ele. Eu não posso proibir ele de falar com a Lívia. A Lívia não pode proibir de falar com a Alice. Todo mundo é amigo. Não sou obrigada a gostar de todo mundo. Isso é natural da vida. Só que assim, eu tenho que respeitar, e a gente já falou. Eu tenho que respeitar e eu tenho que ter educação para tratar com a pessoa. Amarela, caiu bastante água. depois que Lisa começou a andar mais, tipo, todo dia, na verdade, com a Elizabeth, com a Alice. Tá, só que depois ela começou a andar mais com esse pessoal, ela começou a ficar muito grossa. Ela começou... Quem? A Lívia. Ela começou a ficar mais grossa. Até a Giovana mesmo disse isso, ela começou a Você ficar. chegou a falar isso para ela? Eu cheguei, Eu não tia, estou mas ela... entendendo. Por que Tia, você eu está falando cheguei, assim mas com a ela- gente? Nós somos amigas. Está acontecendo alguma coisa? É isso que vocês precisam aprender a fazer. Você sentiu isso? Ok. Mas, tia, mas eu também acho que também esse pessoal que, tipo, faz a Manuela... Tia, Isso é o seu Opinião julgamento. sua. Isso é o seu julgamento. E a gente não deve influenciar o outro com aquilo que eu acho, com a minha opinião, com o meu julgamento. tia, mas ele, assim, eles falam mal de todo mundo. Eu não queria que eles fizessem isso com a Lívia, porque a Lívia é minha amiga. Aí eu falei, olha, é melhor você não ficar andando com esse pessoal, porque eles falam mal de tia, todo mundo. Tipo, por exemplo, aleatório assim, sei lá, a Manuela. Ela faz inglês comigo na mesma sala. No inglês comigo ela é tudo de bom, aí aqui ela fala mal de mim. E isso acontece Quem é a Manuela que faltou hoje? a Dodói. É. Aí eu fui numa festa que tava a da Malu. Tava eu, ela e a Sofia. Só que aí eu tô falando na festa, conversando com a Sofia, com as meninas. Aí a Sofia
tia chega aqui e começa a ser super grossa comigo. Eu acho isso meio duas caras e pergunta. bem falso. Mas pergunta, mas escuta, ontem nós estávamos numa festa, estava tudo bem. Por que que hoje você está Realmente ela não Gente, pode agir assim. Ela Gente, ela não pode, tá- ela está errada, mas você tem que conversar com ela. É o que eu falo, é conversando que você vai esclarecer o que está acontecendo. Ô tia, uma coisa. No inglês. Pode. Ele também. Sim. Está na hora de sair já. A Beatriz, ela me disse que não queria ser mais amiga da Isa, por causa que, tipo assim, a Isa